Olá! Então, aqui chegamos à nossa quarta aula, que trata sobre as publicações, cobrindo assim todo o conteúdo apresentado para este módulo de métodos aplicados à investigação científica. Então, vamos ver o que nós podemos conhecer mais sobre publicações. Na nossa introdução, nós podemos dizer que a nossa tarefa, como universidade, é a de preparar os alunos para levar conhecimento útil à sociedade. A ideia não é só ter um diploma para a gente pendurar na parede ou mostrar numa entrevista de trabalho, e sim preparar os alunos para levar conhecimento útil à sociedade. Entre essas contribuições também estão as publicações dos progressos realizados. E compartilhar isso com a comunidade científica internacional é o ápice desse trabalho, nosso como universidade e do aluno como uma autoridade no assunto no qual ele está se especializando. Os artigos ou documentos produzidos podem ser publicados em revistas científicas, na forma de artigo de investigação ou artigo de revisão. Vamos ver então o que é cada um desses. Artigo de pesquisa ou de investigação. Ele pode ser escrito a partir dos resultados de um trabalho de pesquisa rigoroso, como, por exemplo, uma tese, uma dissertação ou outros, mas rigoroso. Trata-se de um relatório dos objetivos, estado da arte, método e dos resultados alcançados nesse trabalho de tese, dissertação ou outros, como a gente acabou de mencionar. O artigo de revisão, que pode ser também chamado de review ou resenha, é um mergulho muito detalhado sobre um tema especializado, revendo o conhecimento que já está disponível e construindo uma análise com argumentos baseados na literatura científica existente, sem achismo, tudo baseado na ciência. Tipos de publicações. Os tipos de publicações podem ser journals, revista arbitrada, revista indexada, livros, capítulos de livros, registros de apresentação em congressos especializados. O journal, por exemplo, ele tem como objetivo disseminar resultados de pesquisa em seus respectivos ramos de especialização. Já a revista arbitrada, ela é chamada assim porque ela é validada por um grupo de árbitro para a sua posterior publicação. Na indexada, são publicações em índices de revistas científicas, que são definidos por grupos e que garantem a seriedade dos mesmos. Possuem muito prestígio, muito reconhecimento e uma ampla difusão. Já os livros, nesse caso, nós publicamos livros no caso de trabalhos extensos e é necessário registrar os direitos de autor e obter o ISBN, tá? Capítulos de livros. Nesse caso, são publicações em um capítulo de um livro que segue o mesmo tema especializado de estudo. Registro de apresentação em congressos especializados. Isso acontece quando o pesquisador participa com uma apresentação em congressos nacionais e internacionais, e o seu trabalho de pesquisa é publicado nas atas do mesmo. Então, tudo isso consta como publicações, ok? Quais são os elementos que compõem um artigo de pesquisa? Então, seria a folha de rosto, um resumo do estudo, a introdução, depois a revisão da literatura, em seguida o método, depois a apresentação dos resultados, a discussão dos resultados, as referências consultadas e materiais adicionais, caso esses sejam permitidos, nem sempre são.
A minha sugestão, né, a nossa sugestão, seria de que vocês consultem as normas ABNT para mais detalhes sobre este caso. Como conseguir que um trabalho de pesquisa seja publicado? Então, nós precisamos seguir esses passos. Ser claro sobre o objetivo e a visão do estudo. Escrever claramente, da maneira mais simples possível. Não é chula, é simples. Explorar a diversidade de revistas que existem para publicações científicas. Escolher a revista mais ligada ao tema. Consultar detalhadamente qual é a política de direitos autorais e seguir passo a passo as indicações para os autores da revista específica para a qual a obra está sendo enviada. E pedir a colegas que façam a revisão e retroalimentação do texto. É sempre bom, como nós já vimos, ter alguém que nos ajude nessa parte de ler de novo e ver como é que está realmente. Outro passo é fazer um esforço para que a versão final não tenha erros. Sempre passa algum, né? Mas fazer um esforço para que seja o mais correto possível. Depois, corroborar, né, os requisitos éticos, legais e regulatórios desse tipo de publicação. O seguinte passo seria, então, enviar o manuscrito à revista mais apropriada. E esse envio do manuscrito deve ir acompanhado de uma carta de apresentação ou uma carta que explique os motivos de publicação, de uma forma bem completa e precisa. Não é um outro capítulo, é uma carta. O seguinte ponto seria esperar a resposta do editor. No caso de ter um feedback com correções, considere isso de uma forma bem objetiva e construtiva e faça aquelas que você considere pertinente e reenvie. Seja consistente e perseverante. Não é fácil. Sempre tem um montão de material para publicar. Então, seja consistente e perseverante até que o seu seja publicado. E continue o processo de publicação caso ele seja aceito. Parabéns! A bibliografia usada aqui é esta, né? Como eu mencionei, vejam que a última são as normas APA, né? Que são as que nós usamos em toda a América Latina. E o Brasil tem normas próprias, né, da ABNT. Então, vocês consultem também, por favor, a ABNT. E mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês. Obrigada por me ouvir e espero que tenha sido útil o trabalho de pesquisa que foi apresentado aqui para vocês. Um abraço a todos.